de número 15. Glória a Deus. Nós estamos felizes pela oportunidade que Deus nos dá de mais uma vez nós podemos louvar e glorificar o nome do Senhor nesta noite tão maravilhosa, um tempo tranquilo, e Deus nos dá essa oportunidade e juntos nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor. João capítulo de número 15. Glória a Deus. João capítulo de número 15, versículo de número 14 e versículo de número 15. João capítulo 15, versículo 14 e versículo 15. É no Evangelho mesmo de João. Mateus, Marcos, Lucas e depois João. Glória a Deus. Podem procurar tranquilos. Já nós faz a leitura. João capítulo 15, versículo 14 e versículo 15. Está escrito assim: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém? Diga assim: não chamareis mais de servos, mas de amigos. Ok, pode se sentar. Glória a Deus. Confesso que eu quase que eu peço para um amigo meu vir pregar hoje à noite, porque a minha garganta não está muito boa. Eu estou aqui tomando esse mel o tempo todo para ver se eu consigo dar uma recuperada na voz. Tem alguém que tem alguma toalha aí? Irmão Helena, vou fazer um empréstimo dessa toalha para mim? Por uma hora? Traz aí, irmão. Eu esqueci a minha em casa. Como eu não estou muito bom, daqui a pouco o dia estou tudo suave. Depois não vai, tá? Não, então tá bom. Toda cidade que eu vou pregar, eu levo para casa. Mas hoje eu vou levar uma daqui, se Deus quiser. Queridos, Jesus em João capítulo de número 15, ele vai falar com os seus discípulos, e é bom que nós entendamos que o capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus já está no final do seu ministério, muito próximo da sua partida para o céu. O seu ministério está se terminando aqui na terra, está dando os últimos passos para se terminar a sua carreira aqui, ir para o Calvário. Depois do Calvário, ele ressuscitar diante dos mortos e ser assunto ao céu, conforme nós sabemos que aconteceu. E se você parar para meditar, o capítulo 15 ele antecede os dois capítulos fundamentais dos últimos dias de Jesus, que é o capítulo 16 e o capítulo 17. Capítulo 16, Jesus vai encerrar o assunto do relacionamento dele com os seus discípulos. Capítulo 17, ele vai orar pelos seus discípulos. É aquela oração que é conhecida como oração intercessória ou sacerdotal de Jesus, aonde ele vai pedir para o Pai que guardasse os seus discípulos. E há uma palavra na oração de Jesus no capítulo 17 de João, que ela marca muito a nossa vida, porque ele diz assim: Pai, eu não peço que o Senhor nos tire desse mundo, mas que o Senhor nos livre do mundo. E quando ele está dizendo isso, ele usa uma complementação dizendo: eu não peço apenas por esses aqui, mas eu peço por aqueles que também hão de crer em mim, como esses acreditaram. E quando ele diz isso, é interessante a gente pensar que ele estava falando de mim e de você que estamos aqui nessa noite. Nós somos a extensão daqueles que iriam acreditar. Quando ele diz: eu não peço apenas por esses, ele está dizendo pelos 12 que acreditaram, ou pelos 11, porque Judas Iscariote já sabia da situação.
Mas ele está dizendo, quando eu digo, eu não peço apenas por esses. Ele está dizendo, não é apenas por esses 11 aqui. Mas ele diz também por aqueles que amam de crer. Ele está incluindo todos nós que estamos aqui nessa noite. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Nós estávamos inclusos naquela oração. Mas o capítulo 17, por sua vez, Jesus, antes dele ir para o Calvário para morrer, ele quer mostrar para os seus discípulos a importância do relacionamento. A importância do quê? Relacionamento. A importância do quê? Relacionamento. A importância do relacionamento entre Deus e o homem. Jesus quer mostrar para os seus discípulos que é de extrema importância que o ser humano tenha um relacionamento com o seu Deus. É importante que o homem tenha uma ligação, um vínculo de ligação com Deus que serve. O que Jesus quer mostrar para os seus discípulos é que não basta apenas andar com Jesus, não basta apenas acreditar em Jesus, não basta apenas conhecer Jesus como aquele que faz milagres, faz maravilhas, prega o Evangelho, multiplica os pães, ressuscita os mortos, cura os enfermos, para a tempestade e abre o mar, e anda sobre as águas. Jesus quer mostrar que não é o ponto central da sua vida aqui nessa terra, não se consiste em conhecer a Jesus, não se consiste apenas em saber quem Jesus é, não se consiste apenas em ouvir falar de Jesus Cristo e quem sabe andar, quem sabe um dia inteiro ao lado dele pelo deserto enquanto ele prega. Não se consiste apenas em participar do momento onde Jesus está pregando, quem sabe se alimentando, ou até mesmo em oração. Jesus quer mostrar para os seus discípulos que a importância que ele quer para as nossas vidas, em ocasião à vida dos seus discípulos e em sucessão a nós também, é muito mais além do que crer, conhecer, saber, e ouvir e acompanhar Jesus. Ele quer mostrar que a importância se dá em ter um relacionamento, um vínculo de ligação entre o homem e Deus. O que Jesus quer dizer é que não basta apenas o homem saber que existe um Deus, não basta apenas o homem reconhecer a existência de um Deus, não basta apenas o homem crer na existência desse Deus. E Tiago vai falar isso com muita categoria na sua carta, no segundo capítulo, quando ele diz assim: você crê em Deus? Faz bem, mas o diabo também crê nisso. Em outras palavras, ele está dizendo: crer se fosse tudo, o diabo estava com tudo na mão. Se acreditar significasse tudo, Satanás já estava tranquilo, porque ele crê. E ele não apenas crê da boca para fora, ele crê de tal modo que ele chega até ponto de estremecer. Estremecer é você se rebaixar diante de uma situação que você sabe que você é inferior a ela. Quando você reconhece a sua inferioridade diante de alguma coisa, você se rebaixa, você se estremece, você se quebranta. E quando o Tiago ele diz isso, ele diz: olha, você crê, sim, eu creio, mas isso não é tudo. Porque se isso fosse tudo, fica você sabendo que Satanás ele também crê a ponto de estremecer, mas não resolve o problema dele. Então Jesus ele quer mostrar exatamente isso, que aquilo que Tiago diz em Tiago 2, versos 18, que a fé sem as obras ela é morta, como o corpo sem o espírito está morto, assim é a fé que se professa em palavras, mas não em atitudes. Então é exatamente isso que Jesus quer dizer, que a vida de uma pessoa em relação a Deus não pode consistir apenas em crer, em acreditar, em saber, em reconhecer, mas tem que haver um relacionamento, um vínculo de ligação. E Jesus vai descrever isso. Ele vai apelar para uma figura de linguagem chamada de símbolo ou simbologia, simbolismo. O que é o simbolismo? O que é a simbologia? É você pegar algo e colocar para demonstrar uma situação. É você pegar algo que é conhecido e colocar como uma demonstração, como algo para demonstrar aquilo que você quer dizer. E é isso que Jesus vai fazer. Ele vai pegar algo que os seus discípulos conhecem, que os seus discípulos estão acostumados àquilo, e vai colocar para demonstrar tanto a questão do relacionamento, quanto o perigo de não ter um relacionamento, quanto o perigo de estar dentro do relacionamento de forma errada, quanto o perigo de perder o relacionamento. Preste atenção nisso.
Preste atenção nisso. O perigo de não estar no relacionamento, o perigo de estar de forma errada e o perigo de perder o relacionamento. São três coisas distintas. O perigo de não estar, o perigo de estar de forma errada e o perigo de perder o relacionamento. Vamos lá? Primeiro, o perigo de não estar. O perigo de não estar. Segundo, o perigo de estar de forma. E terceiro, o perigo de perder. Jesus ele vai demonstrar isso através de um símbolo. E o que é o símbolo que Jesus vai usar? A videira. No capítulo 15, versículo 1, ele começa dizendo: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. A videira está colocada como um símbolo para representar Cristo. E o que é a videira? É uma espécie de planta sorrasteira que ela sai pelo chão, se esparramando pelo chão, e quando ela acha alguma coisa ou alguém prepara para ela algumas escadas, algo desse tipo, ela sobe por aquelas escadas e fica no alto. Em outras palavras, o que é a videira? É aquela que produz o vinho, produz o fruto, e daquele fruto se faz o vinho, que é muito utilizado em toda a Bíblia, tanto para beber quanto para medicamento, e assim sucessivamente. Então Jesus ele está se comparando com o pé da videira, aquela videira que produz o vinho. E Jesus está dizendo: eu sou a videira, e vocês são as galhas dessa videira, são os ramos dela. Eu sou o tronco que sai da raiz, e vocês são os brotos que saem de mim. E aqui Jesus ele quer dizer o quê? Quando ele fala isso, ele está dizendo assim: olha, eu sou o tronco e vocês são os ramos. Ele está dizendo: existe uma ligação entre mim e vocês. Existe uma ligação entre eu e vós, assim como o tronco está ligado nos brotos e os brotos estão ligados no tronco, assim são vocês. Eu sou o tronco, vocês são os brotos estão ligados no tronco e o tronco está ligado nos brotos. Sabe o que ele está dizendo? Relacionamento, ligação. Ele está dizendo: vocês precisam entender que entre mim e vocês existe uma ligação, existe um relacionamento. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é: vocês não são pessoas sozinhas perambulantes. Vocês não são pessoas abandonadas que andam por aí sem ter ninguém por vocês. Não. Vocês estão ligados em mim e eu estou ligado em vocês. Vocês estão ligados em mim e eu estou ligado em vocês. Vocês fazem parte de mim e eu faço parte de vocês. Assim como os ramos fazem parte do broto, o broto também faz parte do ramo. Assim como o broto é ligado no ramo, o ramo é ligado no broto. Em outras palavras, Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês precisam entender que a nossa ligação ela é grande e poderosa. Vocês estão ligados em mim e eu estou ligado em vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês não andam sozinhos, vocês não caminham sozinhos, vocês não fazem nada sozinhos, vocês não vivem sozinhos, vocês não têm a vida de vocês sozinhos. A vida de vocês está ligada em mim e a minha vida está ligada em vocês. Vocês dependem de mim e eu também preciso de vocês. Vocês recebem o que eu tenho em vocês e eu recebo de vocês o que tem em vocês em mim. Há uma ligação entre mim e vós. Existe algo que liga eu e vocês em mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo: nem vocês estão sozinhos, nem eu estou sozinho, porque vocês estão comigo e eu estou com vocês. É um relacionamento. E aí Jesus vai falar do perigo que temos que ter cuidado nesse relacionamento. E no versículo número 2 ele diz: olha, aquele que está ligado na videira, dentro do relacionamento, e não produz fruto, deve ser cortado. É a primeira orientação que Jesus vai dar: tome cuidado, porque vocês estão ligados em mim em um relacionamento, e dentro desse relacionamento, vocês têm por obrigação produzir alguma coisa. Vocês têm a obrigação de dar frutos. Vocês têm a obrigação de fazer alguma coisa para o tronco. E se vocês não fizerem nada, vocês serão cortados. Ele está dizendo: vocês estão no relacionamento, mas não é apenas para aproveitar do tronco. Não é apenas para chupar do tronco as suas energias. Vocês não estão ligados em um relacionamento comigo apenas para receber o que eu tenho para dar. Vocês não estão ligados em um relacionamento comigo apenas para viver bem, porque eu estou sustentando, porque o tronco sustenta as galhas, sustenta os ramos. E quando Jesus disse que aquele que está nele não produz deve ser cortado, ele está dizendo: aquele que está em mim e não quer fazer nada, está tomando a minha energia à toa, está usufruindo do que eu tenho em vão, está pegando de mim a minha carga energética e usando em troca de nada. Então, nesse relacionamento, Jesus está dizendo: eu dou para vocês que são os galhos,
Eu pego da minha energia para sustentar vocês, mas em troca disso vocês têm que produzir frutos. Jesus está dizendo que o relacionamento não é feito apenas de um. Dentro do relacionamento, as duas partes têm que trabalhar para o bom senso. É como se fosse um casamento onde o marido tem que trabalhar em torno da mulher e a mulher em torno do marido para que tudo dê certo. Jesus está dizendo, assim somos nós, eu sou o tronco, vocês são as ramas. Eu trabalho em torno de vocês e vocês têm que trabalhar em torno de mim. Porque se vocês não trabalharem em torno de mim, vocês estão me ocupando basicamente. Vocês estão usando de mim à toa. Esse é o perigo de estar no relacionamento com Cristo e não produzir nada. É o perigo de ser cortado. E aí Jesus entra no segundo problema. No versículo 4, ele diz, se você for cortado e estiver sem mim, você não consegue produzir nada. Ele está dizendo, você só consegue fazer alguma coisa enquanto estiver relacionando comigo. Você só consegue fazer alguma coisa enquanto eu estiver em vocês e vocês estiverem em mim. Você só consegue ser alguma coisa enquanto eu estiver em vocês, ligado em vocês e distribuindo para vocês a minha energia. Mas no momento que você for cortado, esqueça. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês não pensem que vocês são o que são, porque vocês são alguma coisa. Não pense que vocês estão fazendo o que está fazendo, porque são alguma coisa. Não! Você só é o que você é. Você faz o que você faz. Você só anda como você anda, porque eu estou sustentando você. Você está ligado em mim e eu estou dando energia para você. Você já viu o que acontece com uma galha quando você corta ela do pé de árvore? O que acontece com ela? Ela seca. E para mais nada ela presta. Por quê? Na verdade, ela em si não tem nada. Ela vive do tronco e da raiz. É o tronco e a raiz que dá a ela a vida e a energia, a sustentação e a condição de ser alguma coisa. E Jesus está dizendo exatamente isso para os seus discípulos. No nosso relacionamento, vocês só são alguma coisa enquanto estiver ligado em mim. Se você se desligar de mim, vocês vão morrer. Se você se afastar de mim, vocês vão perecer. Se vocês estiverem longe de mim, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Se vocês se afastarem de mim, vocês vão secar a sua aparência, a sua glória, a sua beleza, a sua capacidade, tudo que você tem vai acabar em nada. Então tome cuidado para você não ser desviado. E Jesus conclui o versículo de número 6 dizendo que aquele que não estiver ligado em mim será queimado, secará e se queimará. Esses são os perigos de perder o relacionamento com Cristo. E agora eu vou entrar no versículo para nós entender isso aqui. Jesus falando sobre o relacionamento, para que os discípulos entendessem a continuidade do assunto, Jesus vai pontuar que o relacionamento ele tem algumas fases. Ele começa e conforme ele vai sendo exercitado, ele vai crescendo. E aí Jesus demonstra isso em uma categoria de servo e amigo. Servo e amigo. O que é o servo? É a palavra dulos no grego, quer dizer escravo, literalmente escravo. Servo é literalmente escravo. Quando você acha essa palavra servo na Bíblia de vocês, isso aí é um eufemismo. O que é o eufemismo? É uma figura de linguagem, uma forma de expressão para tentar maciar a situação. Para não chamar nós de escravo, a Bíblia traz a palavra servo. Mas se você estudar a palavra servo, a palavra dulos no grego, é escravo. Não tem outra alternativa. Nós somos escravos de Cristo. Agora preste atenção, Jesus vai demonstrar que o relacionamento nosso com Ele começa com o relacionamento de um escravo. Só que, porém, se esse relacionamento for alimentado, ele vai crescer. Ele vai crescer. E esse escravo vai começar a formar uma parceria com o seu Senhor. Esse escravo que entrou como escravo, ele vai começar a criar um vínculo com o seu Senhor. E conforme esse vínculo vai sendo desenvolvido, aí o que vai acontecer com esse escravo? Ele passa a ser chamado de amigo. Preste atenção que Jesus disse: vocês não se transformarão em um amigo e deixarão de ser um servo. Não, ele diz: eu não vos mais chamarei servo, mas chamarei de amigo. O que ele quer dizer com isso? Vocês nunca deixarão de ser servo, mas para mim vocês se tornarão mais do que um servo. Vocês, mesmo sendo servo, entrarão para mim na categoria de amigo. E aí, irmãos, nós temos que entender que quando Jesus fala sobre isso, ele está mostrando um relacionamento que vai se estreitando. Como que funciona a questão de um servo, de um escravo?
escravo. Você, no tempo da escravatura, a pessoa ia onde tinha venda de escravo, e ele chegava lá e comprava alguém que ele nunca viu. Ele nunca conversou, não sabe nem quem é. Chegou lá, quanto que é esse escravo aí? Esse escravo aí está valendo R$1.000. Tá bom, vou levar esse escravo para ele. Comprava, ele não sabia quem era. Não tinha nenhum grau de amizade, não tinha nenhum grau de conhecimento, não tinha nada, não havia nenhum tipo de relacionamento. Aí esse escravo chegava em casa, e ele começava a fazer aquilo que era mandar. Vai para casa, vai carpir, vai para a roça, vai para a roça. Mas de repente, esse escravo, é o que Jesus vai dizer aqui, esse escravo começa a ter alguma conversinha com o seu Senhor, em algum momento que ele tem alguma proximidade ali, e de repente parece que esse Senhor começa a pegar confiança nesse escravo, e os dois começam a trocar conversas, e de repente o Senhor olha para o escravo e fala: não tem como eu te chamar mais de escravo. Nós já estamos tão próximos, há uma amizade entre nós. Eu já estou contando para vocês segredo. Olha o que Jesus diz: o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Aí Jesus diz: é por isso que eu tenho que chamar vocês de amigo, porque tudo quanto o meu Pai tem feito, eu tenho feito vocês saberem. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o negócio estreitou tudo. A proximidade entre o servo, o escravo e o seu comprador, o seu Senhor, se estreitou tanto que não tem como eu chamar você mais de escravo. A confiança, a proximidade, a troca de segredos, tudo se estreitou tanto que não tem mais como eu chamar você de escravo. Eu tenho que chamar você agora de amigo. E aí, quando você olha para isso, eu preciso que você entenda uma coisa. Por que Jesus vai nos dizer isso aqui? Porque havia pelo menos duas situações que você tem que entender. Primeira situação: quando uma pessoa se tornava escrava, ela só deveria ser escrava por 6 anos. Quantos anos? 6. Quantos anos? 6. Somente por 6 anos. Não, 6 anos era o ano chamado de ano da remissão. Deuteronômio capítulo 15. O ano da remissão era onde todas as dívidas eram perdoadas. Todas as dívidas eram perdoadas. E o escravo, ele era liberado para voltar para sua casa, para sua família, para voltar para o seu local. Então, irmãos, o relacionamento de um escravo com o seu Senhor só durava 6 anos. No final dos 6 anos, esse escravo voltava para casa e vivia a sua vida. E aí Jesus faz um paralelo entre o escravo e o filho, ou aquele escravo que vira amigo a ponto de ser classificado como filho. Quando você pega João capítulo 8, versículo 35, Jesus diz assim: o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Sabe o que Jesus está dizendo? O servo, o escravo, só fica 6 anos. No final dos 6 anos ele volta embora. Mas aquele que é filho, ou baseado em João 15, aquele que se torna amigo, ele vai permanecer. E com base no que Jesus está dizendo isso? Presta atenção. No Antigo Testamento, quando uma pessoa se tornava escrava, ela era levada para a casa do seu Senhor. Quando você pega Êxodo, capítulo 21, versículo 1 a 6, preste atenção nisso aqui, senão você perde a mensagem. Êxodo 21, versículo 1 a 6, a pessoa era levada escrava, e aí ela começava a servir o seu Senhor, até o ano da remissão, até o 6º ano. Preste atenção. E aí acontecia o seguinte: se o escravo viesse para a casa do seu Senhor solteiro, ele poderia, dentro da casa do seu Senhor, ele poderia casar e poderia até ter filhos. Só que tem um problema: quando desse o ano da remissão, o ano dele voltar para casa, ele deveria deixar a esposa e os filhos que ele arrumou ali. Não poderia levar, não tinha o direito de levar. Se ele veio solteiro ele deve voltar. Se ele veio casado, ele pode voltar. Se ele veio sozinho ele deve retornar. Se teve mulher, se teve filho, tudo ele tem que deixar ali e voltar sozinho. Só que tinha uma alternativa. Fica de olho no horário, vamos terminar bem cedo hoje. Só que tinha uma alternativa. E qual era a alternativa? Está no versículo 5 de Êxodo capítulo 21. Quando esse escravo arrumava a família e ele fazia amizade com o seu Senhor, quando esse escravo ele construía um relacionamento de amizade com o seu Senhor, sabe o que acontecia? Dava o ano da remissão e o escravo não queria ir embora. Por que ele não queria ir embora? Por 2 razões. Está no versículo 6 de Êxodo capítulo 21. Primeira razão:
ele gostava do seu Senhor, ele se tornou amigo. Segunda razão, porque ele gostava da família. Ele não queria perder nem o seu Senhor e nem a sua família. Então, como ele gostava do seu Senhor e gostava da sua família, ele não queria ir embora. E aí, o que ele tinha que fazer? Deu o ano da remissão. Ele tem que ir embora. É o ano de ele voltar para casa. Mas ele não quer ficar sem o seu Senhor e nem sem a sua família. O que ele deve fazer? A Bíblia vai nos dizer que diante dessa situação, ele devia pegar o seu Senhor e dizer para ele: olha, eu gosto muito do Senhor e eu também gosto da minha família e eu não quero mais ir embora daqui. Eu não quero perder nem o Senhor e nem quero perder a minha família. Aí o seu Senhor disse: beleza, já que você não quer ir embora, não quer perder nem a família e nem eu, nós vamos lá diante das autoridades da cidade. Eu vou te levar você lá. E a Bíblia diz que quando chegava diante da autoridade da cidade, ele dizia: olha, esse homem tem sido servo durante os 6 anos. E ele não quer ir embora. Ele quer ficar comigo. E ele também quer ficar com sua família. A Bíblia vai dizer que era pegar uma ferramenta chamada sovela. Chamada o quê? Vamos lá, chamada o quê? Sovela. É uma espécie de ferramenta de ferro de ponta fina que era usada para furar couro, para costurar, furar, atravessar a linha para fazer a costura no couro dos animais. Era pegar aquela sovela e ia na orelha do servo e furava aquela orelha com o ferro quente da sovela. Ei, irmão, pensa quando não havia anestesia. Pensa quando não tinha medicina com anestesia como temos hoje. Aquela sovela que entrava e furava a orelha daquele servo. Mas é o que tinha que ser feito. Se ele não queria ir embora, se ele amava o seu Senhor, se ele amava a sua família e não queria ir embora, só tinha essa alternativa: furar a orelha. E quando alguém olhava para a orelha dele, furava. Em outras palavras, ele está dizendo: eu amo o meu Senhor e eu amo a família, não quero ir embora de casa. Eu entrei sendo escravo, eu entrei sendo servo, mas o amor que eu tenho pelo meu Senhor e pela minha família me fez furar a orelha, passando por toda essa dor, mas eu não quero ir embora de casa. Quando eu chego na palavra de Jesus: eu não vos chamarei de mais servo, mas tenho vos chamados de amigo. Jesus estava fazendo alusão a essa forma de tratamento do Antigo Testamento. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês começaram como meus servos, como meus escravos. Mas à medida que o relacionamento entre nós foi crescendo, à medida que a nossa amizade foi crescendo, vocês passaram a ser os meus amigos. Vocês agora se tornaram amigos. Mas quando você se torna amigo e você passa a amar o seu Senhor, passa a gostar do seu Senhor e quer permanecer na casa do seu Senhor, a sua orelha tem que ser furada, como um sinal que você agora passou a ser um amigo do seu Senhor. Você não é apenas um escravo forçado, você não é apenas um escravo obrigado, mas você é um amigo. Você é alguém que tem um relacionamento de amizade com o seu Senhor. Queridos, como Jesus disse para os seus discípulos: eu não chamarei mais vocês de servo, mas tenho-vos chamados de amigo. Jesus estava dizendo: eu não quero que vocês me sirvam obrigadamente. Eu não quero que vocês fiquem na minha casa como um escravo obrigado. Eu não quero que vocês fiquem perto de mim como um escravo que está dentro da casa do seu Senhor porque é obrigado, aguardando o prazo da sua saída. Jesus está dizendo: eu não quero que vocês fiquem comigo como um escravo que não vê a hora de chegar no ano da remissão para ir embora. Jesus está dizendo: eu quero que vocês vão além da escravidão. Eu quero que vocês se tornem meus amigos. Mas para vocês se tornarem meus amigos, vocês terão que furar as vossas orelhas. Presta atenção nisso. Para vocês se tornarem meus amigos, vocês terão que furar a orelha de vocês. Vocês terão que carregar no vosso corpo uma marca de que vocês são meus amigos. Irmãos, desde o mais antigo Testamento, toda vez que Deus construiu um elo de ligação com o ser humano, Deus colocou um sinal para que isso ficasse na porta.
versículo de número 13. A Bíblia diz que Deus fez um relacionamento, fez um compromisso, um pacto com a humanidade. Qual é o pacto que Deus fez? Deus falou assim: eu nunca mais vou destruir a terra. E eu vou colocar um sinal desse relacionamento meu com a humanidade. Eu vou colocar um sinal desse pacto, desse compromisso que eu tenho com a raça humana. Qual é o sinal de Deus? Eu vou colocar o meu arco no céu. Toda vez que as nuvens sobrecarregarem, toda vez que o céu se formar para chover, e vocês verem o arco nas alturas, vocês irão se lembrar que eu tenho um pacto de relacionamento com a humanidade. Todas as vezes que vocês olharem para o céu se endurecer para chover, as nuvens se encher, e vocês verem o arco no céu, vocês irão se lembrar que eu tenho um relacionamento, um pacto de compromisso com a humanidade, e eu não vou falhar. Toda vez que Deus faz um pacto, Deus coloca um sinal. Quando você vai para Gênesis capítulo 17, eu estou terminando. Gênesis capítulo 17, Deus fez um elo de amizade com um homem chamado Abraão. E Tiago vai dizer isso com muita categoria, né? Que Abraão foi chamado amigo de Deus. Deus fez um pacto de relacionamento com Abraão. E quando você pega o capítulo 17 de Gênesis, versículo 11 e versículo 12, Deus diz a Abraão: todo homem macho que nascer na tua casa, no 8º dia de nascido, você vai circuncidar o crepúsculo dele. Para quê, Senhor? Será um sinal do meu pacto com vocês. Será um sinal do meu relacionamento com vocês. Todo filho da descendência de vocês que nascer ao 8º dia de nascido, cobra o crepúsculo dele. Isso será um sinal. Toda vez que Deus faz um pacto, Ele coloca um sinal. Quando você vai, eu estou terminando, para Êxodo capítulo 31, versículo 16 e versículo 17. Deus tirou a nação de Israel da terra do Egito e promete a eles uma terra que mana leite e mel. E Deus não promete apenas uma terra que mana leite e mel, mas Ele promete bênçãos sem medidas. Ele promete abençoar aquela nação. Ele promete fazer eles crescerem. Ele promete fazer eles prosperar. Ele promete fazer deles uma grande nação que não se pode medir e nem contar. E Deus fala bem assim para eles: olha, vou dizer uma coisa para vocês. Gênesis 31, versos 16 e 17. Deus diz: olha, vocês todos, a nação de Israel, deverão guardar o sábado, não trabalhará no sábado. 6 dias da semana vocês trabalharão, mas o 7º dia, o sábado, não trabalhará. E isso será um sinal do meu pacto entre mim e os filhos de Israel. Sabe o que Deus está dizendo? Eu construí um pacto com a terra lá nos dias do dilúvio e coloquei no céu o meu arco. Eu construí um pacto com Abraão e coloquei no 8º dia de nascido de todo macho no meu sinal. Eu construo com vocês o meu pacto e coloco um dia para ser sinal entre mim e vocês. Aleluia. E quando eu venho para o Novo Testamento, Deus constrói um pacto com a sua igreja. Deus constrói um pacto com o seu povo. Eu estou esquentando as turbinas porque eu estou caminhando para o final. E você vai entender aonde nós precisamos chegar. Quando nós vemos para o Novo Testamento, Deus constrói um pacto de relacionamento com a sua igreja. Ele disse em Mateus capítulo 16, verso 18: eu edificarei a minha igreja e a porta do inferno jamais prevalecerá contra ela. E quando Ele vai edificar a sua igreja, quando Ele vai edificar o seu povo, quando Ele vai edificar esse servo dele, Ele coloca um pacto. E nesse pacto, Ele coloca um sinal. Nesse pacto, Ele coloca um sinal. E quando você pega Mateus capítulo 26, versículo de número 28, Jesus está cercando a mesa com os seus discípulos. E na hora que Ele parte o pão para comer o pão e beber o suco, Ele pega aquilo na mão e diz: tomai e comer. Isto é o meu corpo e o meu sangue que é derramado por vocês. No versículo 28 Ele diz: esse é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. Ele sabe o que Ele está dizendo? Esse é um sinal da aliança que eu faço com vocês. Lá no Noé, eu coloquei um sinal do meu relacionamento. Qual é o sinal? É o arco do céu. Com a descendência de Abraão, eu coloquei um sinal. Qual é o sinal?
desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. E ele disse: isso será um sinal da minha nova aliança com vocês. Sabe o que ele está dizendo? Assim como todos que eu fiz aliança, eu coloquei um sinal, mas vocês também eu vou colocar um sinal. Todas as vezes que vocês sentarem para participar da ceia, para sentarem na mesa, será um sinal que vocês têm relacionamento comigo, será um sinal que vocês têm aliança comigo, será um sinal que existe relacionamento entre mim e vocês. Presta atenção. O escravo, quando ele queria ficar em casa, ele tinha que furar a orelha como um sinal. Ele tinha que furar a orelha como um sinal que ele amava o seu Senhor. E que ele amava a família do seu Senhor. E que ele não podia ir embora de casa. Presta atenção. No relacionamento com Deus é assim. Você entra como um escravo. Como alguém que veio apenas para servir. Tudo que você quer é servir. Tudo que você quer é servir ao Senhor. Mas à medida que você vai ficando na presença dEle, à medida que você vai orando na casa dEle, à medida que você vai falando com Ele, à medida que você vai aumentando a comunhão com Ele, você vai saindo da categoria de apenas servo e começa a se transformar num amigo dEle. E quando você vai se transformando em amigo dEle, você passa a ter a marca dEle na sua vida. Você começa a trazer no teu corpo as marcas dEle, assim como um servo e um escravo. Quando ele queria se tornar amigo, ele furava a orelha para carregar a marca do seu Senhor no seu corpo. Assim é vocês quando carregam a marca de Cristo. Vocês estão dizendo: eu não sou apenas servo, eu não sou apenas escravo, eu sou amigo dele. Eu sou amigo dele. Paulo ele vai dizer isso com muita categoria. Quando vocês pegam Gálatas, capítulo de número 6, no versículo número 17, Paulo diz assim: desde agora, ninguém mais me incomoda, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo? A partir de agora ninguém mais me para, porque até agora eu era apenas escravo, mas agora eu estou carregando a marca de Cristo na minha vida. Eu não sou apenas escravo, mas eu sou amigo dele. O meu corpo já foi furado, a minha orelha foi furada, a marca de Cristo já está em mim. Eu sou amigo de Jesus Cristo de Nazaré. Tu não quer saber o que é amigo de Jesus? Quem é amigo de Cristo? Quem é amigo de Cristo carrega a marca de Cristo na vida. Quem é amigo de Jesus carrega a marca do Senhor na sua vida. Segura onde pegou lá terminando. Quem é amigo de Cristo Jesus deve carregar sobre si a marca de Cristo na sua vida. Quando você não tem a orelha furada, você é apenas um escravo na casa. Você é apenas um servo na casa. Mas quando você tem a orelha furada, significa que você não é apenas servo, você é amigo. Quando alguém olha para você e vê o sinal do furo na sua orelha, significa que você não é apenas escravo, mas que você é um amigo de Cristo. Queridos, eu repito Mateus 26, 28. Mateus 26, 28. Esse sangue é o símbolo da nossa aliança. Esse sangue é o símbolo da nossa aliança. João 6,53 está escrito: quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem vida comigo. Queridos irmãos, uma coisa nós precisamos entender. Todo tempo que Deus fez aliança com alguém, Ele colocou um sinal. Com a humanidade, lá no dilúvio, Ele colocou o arco no céu. Com Abraão, Ele colocou a circuncisão. Com Israel, Ele colocou o dia sabático. E com a igreja, Ele colocou o participar da ceia do Senhor. Quando nós participamos do corpo do sangue de Cristo, estamos colocando em nosso corpo o furo na orelha, a marca do relacionamento, a marca da amizade, a marca da comunhão, a marca da intimidade, a marca, não é eu que estou dizendo, é Mateus 27, 28, 26, 28 está dizendo: esse sangue, esse suco, esse copo de suco, esse momento participativo é o sinal da nossa aliança. Por que eu estou pregando essa mensagem? Eu disse para vocês que quando eu estava viajando, eu passei a noite todinha acordado. Foi escrevendo essa mensagem que eu estou pregando hoje.
A minha família que estava comigo sabe disso. Eu passei a noite. Nunca me aconteceu isso. Eu deitava na cama, começava com um de bicho andar no meu rosto. Eu começava a esfregar, ia lá fora, lavava, não tinha nada, eu voltava e deitava, começava de novo. Até 3 horas da manhã. Quando deu 3 horas da manhã, eu entendi que Deus estava me chamando para alguma coisa. Eu saí do quarto e fui para isso, eu já tinha ido 3 vezes ler a Bíblia lá fora e tinha voltado para dentro de casa. Eu estava na casa do meu pai. Quando deu 3 horas, eu saí e falei, agora eu vou tentar entender o que Deus quer. E Deus falou, pega um papel e uma caneta. Porque eu quero que você alerte o meu povo que eles precisam ter um sinal do relacionamento. Escravo que não tem orelha furada não tem compromisso de amigo. Escravo que não tem a orelha furada é apenas escravo, não é amigo, não é parceiro, não é filho. João 8,35. O servo não fica para sempre em casa, mas o amigo fica. Se você não apenas escravo, você não vai permanecer. Sabe por quê? Porque o escravo não sabe de nada. Mas Jesus diz, o amigo sabe tudo quanto passa, eu digo para o amigo. O servo não fica para sempre em casa, o servo não sabe de nada. O servo não permanece. Não há eleição, o servo sai. Sabe o que é isso? O crente é escravo, mas não é amigo. Qualquer coisinha ele acha oportunidade para sair de casa. Qualquer coisinha ele acha oportunidade para ir embora. Qualquer coisinha ele já pega como motivo para sair. Qualquer coisa é para ele um motivo de distanciar da casa do Senhor. Mas o servo que tem a orelha furada, ele está dizendo, eu não dou o meu Senhor por nada. Eu não mato o meu Senhor por nada. Eu não desprezo o meu Senhor por nada. Passe o que passar, venha o que vier. Eu não sou escravo, eu sou amigo meu, eu vou ficar na casa. Preste atenção. Preste atenção que a palavra de Deus está dizendo para nós essa noite. Se você é apenas escravo, a outra você vai sair. Se você é apenas escravo, mais cedo ou mais tarde você vai embora. Porque o escravo só fica por 6 anos, 7 vezes sai. Se você é escravo, você só fica dentro da casa forçado e fazendo as coisas forçado, vivendo forçado, mas a sua vontade é sair. Mas se você é amigo, você diz, pode ficar a minha orelha, porque eu não quero mais ir embora. Eu sou amigo, eu sou filho, eu quero ficar na casa. Irmãos, há um sinal do relacionamento do cristão com Deus. Há um sinal, assim como o arco é um sinal do pacto com Deus e com a humanidade. Assim como a circuncisão é o sinal do pacto de Deus com Abraão. Assim como o sábado é o sinal do pacto de Deus com Israel. O participar da ceia é o sinal do pacto que você tem com Cristo Jesus. O participar da mesa do Senhor é o sinal do teu relacionamento com Cristo. Aí eu pergunto para você nesta noite: como está a marca de Cristo com você? Como que está a marca de Cristo na sua vida? Você está demonstrando esse sinal? Você está tendo participação nesse sinal? Ou será que você é como um servo, como um escravo, que o furo da orelha já até desapareceu de tanto tempo que foi feito e nunca mais foi renovado? Ou será que você perdeu o sinal da orelha e não é mais amigo? Se tornou apenas servo, apenas escravo. Está na casa como está, faz por fazer ou faz por obrigação. Está porque é obrigado, porque não consegue sair e não acha a porta aberta para ir embora. Escute aqui. Deus não quer você como escravo. Deus não quer você como escravo. Deus quer você como filho. Deus quer você como amigo. Você não deve se conformar em ficar sem a marca da sua amizade com Deus. No Novo Testamento, a marca do relacionamento do crente com Deus é a ceia do Senhor. E há muitos crentes que não dão a mínima importância para a ceia. Participa quando pede. Participa quando acontecer de dar certo. O dia que der, participa. Troca a ceia por qualquer coisa. Deixa a ceia por qualquer motivo. Deixe de se esforçar pela ceia por qualquer razão. Trata a ceia como se fosse um pão que você toma café da manhã em casa. E não entende que isso é um sinal do teu relacionamento com Cristo. Crentes passam ano e sai ano na igreja sem participar de ceia. Crente envelhece na igreja sem nunca participar de ceia. E acha que isso é normal. É ser escravo sem deixar furar a orelha para virar amigo. É ser escravo sem deixar se marcar por Cristo Jesus.
Mas nessa noite eu vim aqui pregar esta palavra que Deus mandou para eu pregar. E dizer para alguém aqui nessa noite que Deus quer que esse relacionamento entre você e Ele aumente. Deus quer que esse relacionamento entre você e Ele melhore. Deus quer que esse relacionamento entre você e Ele ganhe novos caminhos a partir dessa noite. Deus quer que esse relacionamento entre você e Ele seja renovado no culto de hoje. Não importa como esteja esse relacionamento. Não importa que situação que esteja vivendo esse relacionamento. Deus quer renovar esse relacionamento. Deus quer mudar esse relacionamento. Deus quer colocar a marca desse relacionamento na sua vida. Deus quer fazer com que esse relacionamento entre você e Ele ganhe peso no culto dessa noite. E eu quero orar por você. Você que não tem a marca desse relacionamento de Deus ainda na sua vida. Você que quem sabe é crente, mas nunca tomou a atitude de deixar a sua vida ser marcada. Nunca buscou marcar a sua vida com esse relacionamento. Ou você que era marcado, que já participou da marca do relacionamento, que é a ceia do Senhor, mas se perdeu no meio desse lado. Perdeu essa marca. E quer renovar em Deus essa marca nessa noite. Quer que Deus faça renovar em você essa marca. E você não quer ser apenas escravo. Você quer carregar essa marca na sua vida. Sai do teu lugar, eu quero orar por você nessa noite. Sai do teu lugar. Você que perdeu essa marca